Concentre-se e aprenda o que é de verdade importante para você. Este curso de técnicas contábeis tem por finalidade qualificar você para enfrentar o mercado de trabalho, seja na área contábil, seja em departamento de pessoal. Então, vamos aprender? Técnicas contábeis. Bem-vindo à sua 9ª aula de técnicas contábeis. Você utilizará o melhor método de ensino: admissão de empregados. A admissão de empregados depende do cumprimento, por lei, de algumas formalidades. Dentre elas, destaca-se a obrigatoriedade de apresentação de determinados documentos destinados a identificar o empregado. A finalidade é a de propiciar-lhe subsídios para o correto desempenho de suas obrigações trabalhistas, não só em relação a si próprio, mas também para com o Estado. Registro na empresa. O empregado, seja ele estagiário ou não, deve ser registrado, inscrito, logo no seu primeiro dia de trabalho, e já determinado o tempo dos seus serviços e o salário ou bolsa-auxílio. É essencial que você, profissional na área contábil na ativa ou para o futuro, fique atento a todos os detalhes aqui lhe repassados, para que sua empresa não fique à mercê de irregularidades. Para o empregador, em todas as suas atividades será obrigatório o registro de todos os seus funcionários. Para esses registros, poderá adotar livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções do Ministério do Trabalho. Documentos obrigatórios para admissão. Para a admissão de um empregado, é indispensável que ele possua e apresente a documentação necessária no Departamento de Recursos Humanos ou de Pessoal. Esta documentação é obrigatória, conforme normas do Ministério do Trabalho, ou seja, sem elas, não existe a mínima possibilidade de a carteira ser assinada. Vamos ver então quais devem ser esses documentos. Documentação necessária: Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, Atestado de Saúde Ocupacional, ASO, Título de Eleitor para os maiores de 18 anos, Certificado de Reservista ou de Alistamento Militar, Certidão de Nascimento, Casamento ou RG, Carteira de Identidade, Cartão de Identificação do Contribuinte, SIC-CPF, Documento de Inscrição no PIS/PASEP, DIPIS ou anotação correspondente na CTPS, Cópia da Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos para o recebimento do salário família, Cartão da Criança, que substitui a carteira de vacinação, comprovante de endereço, 2 fotos 3x4. Retenção. Não é permitida a retenção pelo empregador de qualquer documento de identificação pessoal, mesmo que apresentado, original ou por fotocópia autenticada. Portanto, é recomendável que a entrega dos documentos pelo empregado, bem como a devolução deles, sejam feitas por contra-recibo, citando todos eles. Veja a seguir como preencher o documento de recebimento da carteira de trabalho. Identificação do que se trata o recibo. Número da carteira de trabalho, número de série e data da emissão. Nome do empregado. Descrição do procedimento realizado. Data de entrega da carteira de trabalho. Carimbo e assinatura da empresa. Finalizado o preenchimento de dados na carteira de trabalho, você deverá devolvê-la ao funcionário no prazo máximo de 48 horas. Ao entregá-la ao funcionário, deverá ser preenchido e devidamente arquivado o comprovante de sua devolução. Veja a seguir como preencher um documento de devolução da carteira de trabalho. Identificação do que se trata o recibo.
número da carteira de trabalho, número de série e data de emissão. Nome do empregado. Descrição do procedimento realizado. Data de devolução da carteira de trabalho. Assinatura do empregado. Para não esquecer. As normas que regem as relações de trabalho entre empregador e empregado são conhecidas como Abra a apostila no anexo número 11, item 1, e verifique o modelo de recebimento e devolução da CTPS. Preenchimento de documentos. De posse dos documentos, o que se deve fazer? Efetuar as anotações necessárias e devolver no prazo máximo de 48 horas, como explicado antes. Preencher o livro ou ficha de registro de empregados. Formalizar o contrato de trabalho e, caso haja cláusulas específicas que rejam o vínculo empregatício, registrá-las na CTPS. Preencher a ficha de salário-família. Celebrar acordo coletivo com o sindicato da categoria. Preencher a declaração de dependentes para fins de imposto de renda. Preencher a ficha referente ao Programa Controle Médico de Saúde. Cadastramento no PIS. Incluir o nome do empregado no Cadastro de Empregados e Desempregados, CAGED. Contratos de trabalho. O contrato de trabalho é um instrumento jurídico que estabelece as condições de serviço conforme acordo prévio firmado entre contratante e contratado. Os contratos de trabalho apresentam-se em dois tipos: contrato de trabalho com vínculo empregatício, contrato de trabalho sem vínculo empregatício. Contratos de trabalho, vínculo empregatício. Ocorre vínculo empregatício quando a relação de emprego e o registro do empregado se faz obrigatório, ou seja, contrata-se uma pessoa para executar tarefas exigindo presença e cumprimento de horários mediante o pagamento de determinado salário. Estabelece-se uma autêntica relação patrão-empregado, estando presentes os seguintes elementos: subordinação, horário de trabalho e salário. Por prazo indeterminado. O contrato por prazo indeterminado prevê o dia do início em que o empregado começa a trabalhar, mas não o prazo ou qualquer outra condição que determine o seu término. Na carteira de trabalho, CTPS, é de praxe preencher dia, mês e ano do início do trabalho, ficando em branco a data de término. Rescisão do contrato, prazo indeterminado. É importante mencionar que qualquer uma das partes, seja empregador ou empregado, que deseje rescindir o contrato de trabalho feito por prazo indeterminado, receba um aviso prévio de 30 dias. Esse aviso prévio tem por objetivo preparar a finalização do contrato, evitando possíveis surpresas pela ruptura desse acordo. Assim, tanto o empregado como o empregador terão tempo de se prepararem para novas decisões, contratar novos empregados, procurar emprego. Contrato típico, prazo indeterminado. A forma comum e também presumível em todos os contratos é a feita por prazo indeterminado. Os contratos habituais de trabalho que são os firmados por prazo indeterminado. Essa é a forma mais comum, conhecida e adotada por todos. Tempo parcial, prazo indeterminado.
A medida provisória número 1709, de agosto de 1998, por várias vezes reeditada, foram acrescentados os artigos 58A, 130A pela MP de número 2164-41/01. De acordo com essas alterações introduzidas na CLT, considera-se trabalho parcial aquele cuja jornada semanal não exceda 25 horas. Os empregados admitidos sob esse regime terão salário proporcional à jornada semanal em relação aos demais empregados que cumprem as mesmas funções, porém impedidos de prestar horas extras. A adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção dos empregados, manifestada à empresa e com a anuência do sindicato. Para sua compreensão, vejamos um exemplo muito simples. A empresa do Sr. Antônio Ferreira precisa de uma pessoa 2 vezes por semana para fazer a manutenção de seus equipamentos. Ele deve utilizar o contrato a tempo parcial, pois não precisará deste funcionário mais do que 25 horas semanais. Consórcio de empregadores, prazo indeterminado. A fim de amenizar os problemas sociais vividos nas áreas rurais, em virtude do crescente desemprego nessas regiões, surgiu uma nova alternativa de contratação naquele meio, o chamado Consórcio de Empregadores Rurais. O Consórcio de Empregadores Rurais consiste na união de produtores rurais, pessoas físicas, com a finalidade única de contratar diretamente empregados rurais, sendo outorgado a um deles poderes para contratar e gerir a mão de obra. Como isso funcionaria? Sr. Ângelo, Roberto e Ubirajara podem contratar, por exemplo, apenas um empregado para atender a todos eles. Imaginemos que cada um deles necessite do empregado para atuar somente 2 vezes por semana. Para que isso ocorra, esses produtores deverão firmar um termo de compromisso, registrado em cartório, nomeando um deles como responsável pela contratação. Assim, o produtor rural escolhido se compromete a matricular o consórcio de empregadores como contribuinte rural no INSS, registrar a carteira de trabalho, efetuar os pagamentos de salário, férias, depositar o FGTS, etc. Trabalho doméstico, prazo indeterminado. Trabalhador doméstico é aquele que presta serviços de natureza contínua e finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. Como exemplo, podemos citar o trabalho executado pela empregada doméstica, pelo motorista de família, pelo caseiro em chácara de recreio familiar, etc. Os serviços prestados pelo empregado doméstico não têm relação com qualquer atividade lucrativa realizada pelos empregadores. Portanto, esse modelo de contrato não serve para a sua empresa se for escritório, consultório, etc., pois evidenciam atividades com fins lucrativos. Primeiro emprego, por prazo indeterminado. O Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para Jovens, PNPE, busca promover a inserção no mercado de trabalho de jovens entre 16 e 24 anos, bem como favorecer a ampliação de suas escolaridades. Observação: esse programa tem prazo indeterminado, desde que obedeça à idade estabelecida por lei. Por prazo determinado. Diferentemente do contrato por prazo indeterminado, a contratação por prazo determinado celebra a fixação do seu termo final, sendo sua duração limitada a 2 anos, se cumpridas as exigências legais para sua legitimidade. Sua validade só deverá ocorrer quando tratar-se de serviço cuja transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo, de atividade com caráter provisório, de contrato de experiência,
compete ao empregador afixar no quadro de avisos da empresa cópias da convenção ou do acordo coletivo de trabalho, comprovando que instituiu o contrato de trabalho por prazo determinado, a relação dos contratados e outras informações necessárias. Nome do empregado. Número de inscrição do trabalhador no Programa de Integração Social, PIS. Número da carteira de trabalho e previdência social. Datas de início e de término do contrato. Na carteira de trabalho, CTPS, preencher o dia, mês e ano do início do trabalho e o campo onde consta o término. Rescisão antecipada do contrato sem justo motivo. Se houver cláusula no contrato por prazo determinado que permita a ambas as partes a rescisão antecipada e motivada do contrato, serão aplicadas as mesmas regras previstas para a rescisão do contrato de trabalho por prazo indeterminado. Não havendo esta previsão, adota-se como regra geral o disposto no artigo 479 da CLT, que prevê indenização no valor igual à metade da remuneração a que teria direito se o contrato fosse cumprido até o final. Com relação à indenização a ser paga pelo empregador, temos 3 correntes divergentes, caso rescinda antecipadamente e de forma imotivada o contrato de trabalho por prazo determinado, a saber. A primeira sustenta a ideia de que a indenização deve corresponder ao valor igual à metade da remuneração a que o empregado teria direito se o contrato fosse cumprido até o final, como citado antes. A segunda corrente entende que a multa tem caráter punitivo, tendo que ser aplicada cumulativamente, ou seja, deve corresponder à metade da remuneração do tempo restante do contrato, além do pagamento de 40% sobre o montante do FGTS depositado. A terceira e última corrente defende a tese de que a multa a ser aplicada é a de somente 40% sobre o montante do depósito do FGTS, parte do empregado, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. Contrato por obra certa, prazo determinado. O contrato por obra certa é uma espécie do gênero contrato por prazo determinado. Essa modalidade é geralmente aplicável ao setor da construção civil. Essa lei prevê que as anotações na CTPS do empregado sejam feitas através do construtor civil, entendido como empregador, desde que exerça essa atividade em caráter permanente. Contrato de safra, prazo determinado, é aquele cuja duração depende de variações das atividades agrárias, assim entendidas as tarefas executadas no período compreendido entre o preparo do solo para o cultivo e a colheita. No contrato de safra, a data do encerramento está vinculada ao término do plantio ou da colheita. Contrato de experiência, prazo determinado. É um contrato de trabalho normal, porém com um período de vigência pré-estabelecido, sendo de 90 dias o período máximo previsto em lei, com somente uma prorrogação dentro desse prazo. Veja como funciona. Josemar foi contratado e seu contrato de experiência foi estabelecido da seguinte forma: contrato de experiência igual 45 dias, prorrogação igual 45 dias, total igual 90 dias. Neste exemplo, atingimos o máximo de vigência, que é o de 90, sendo 45 dias de experiência e mais 45 dias de prorrogação. Catarina foi contratada e a empresa achou melhor proceder da seguinte forma: contrato de experiência igual 60 dias, prorrogação igual 30 dias, total igual 90 dias. Neste outro exemplo, atingimos também o máximo de vigência do contrato de experiência, porém de forma diferente,
respeitando sempre os 90 dias. Contrato de aprendizagem prazo determinado. É um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado. Nele, o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 18 anos, inscrito em programa de aprendizagem, sua formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento na empresa. O contrato de aprendiz se encerra quando o menor atinge 18 anos de idade, comete falta grave, tem ausência injustificada na escola, apresente insuficiência ou inadaptação ao trabalho, ou quando ele próprio solicite demissão. Além destes contratos de trabalho com vínculo empregatício, ainda existem os sem vínculo, porém falaremos apenas sobre a condição referente a estágio. Contratos de trabalho sem vínculo empregatício. Estágio. Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, visando preparação dos educandos para trabalhos produtivos. Os estágios devem propiciar complementação no ensino e na aprendizagem, precisam ser planejados, executados, acompanhados e avaliados, tudo em conformidade com os respectivos currículos. A realização do estágio ocorre mediante termo de compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, empregador, com intervenção obrigatória da instituição de ensino, escola ou faculdade que frequenta. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, porém, dá ao estagiário alguns direitos que antigamente ele não tinha. Aprendemos nesta aula diversos tipos de contratos. Como foi falado anteriormente, existem outros, porém, os aqui ensinados são os mais comuns. O emprego desdobrado ocorre quando o empregado presta serviços, exercendo ainda outra profissão após seu horário de expediente normal, diferente daquela do seu contrato de trabalho. A lei permite que o trabalhador acumule mais de um emprego. Isso pode ocorrer quando os horários forem compatíveis e as organizações não forem concorrentes entre si. Não pode haver cláusula de exclusividade em nenhum dos contratos feitos. Deverá ser respeitada a jornada máxima de trabalho de 8 horas diárias, num total de 44 horas semanais. Para os menores de idade, somadas as jornadas, elas não deverão ultrapassar o limite de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Parabéns! Quanta matéria nova você aprendeu hoje! Vamos ver se lembra direitinho o que lhe foi ensinado.